alunos do 8º ano, é um prazer estar com vocês. Hoje eu sou a professora Tayana, estarei mediando a participação de vocês aí no chat, então professores e alunos participem com a gente. E vamos à aula que está para lá de interessante hoje com a professora Silene. Olá, professora, tudo bem? Olá, professora Tayana, olá, alunos, professores e professoras e todos que nos acompanham. Realmente, né, hoje nós temos uma retomada aí, já começando o novo caderno do aluno, né, o Caderno Aprender Sempre, volume 2, e temos aí algumas considerações. Então, professora Tayana, por favor, as habilidades. Então, vamos aí, né, a apresentação da aula, o tema da aula, leitura e análise de texto argumentativo. Você aproveita para tirar um print dessa tela agora, habilidades do currículo paulista. Nós temos a EF 67 LP 22, EF 89 LP 04B, EF 08 LP 03B, EF 69 LP 14 e EF 07 LP 14. Vamos de aula. Exatamente. Então, assim, já estamos cientes que nós temos muitas habilidades aí. O conteúdo hoje é um pouquinho extenso e vamos, então, aos objetivos dessa aula. Então, na tela, rever a modalidade argumentativa, suas características e estrutura textual, identificar as principais características da modalidade argumentativa e sua finalidade. E para começar a interação, aí, já que nós já falamos bastante sobre o texto argumentativo, vamos de pergunta aí para a interação, momento de acolhida. Por favor, professora. Vamos lá, né? Você recorda quais são os principais elementos em um texto argumentativo? Isso foi dado em outras aulas, né? Se sim, exemplifique, coloque para a gente aí na tela. 1 minuto. E vamos às respostas dos nossos alunos, que já começaram a participar aqui. A Nicole, da professora Silvia, fala ter argumentos e fatos. A professora Maria fala argumentos, introdução, desenvolvimento, conclusão. A aluna Gabriela fala tese, argumentos e conclusão. Ela pergunta. A Adriana também, fatos para enriquecer seu argumento, ideias, lógicas. O Luan fala sobre opinião. Tem mais alunos aqui falando, Pérola, falando sobre tese, fato. E assim, ó, é a mesma coisa, né? Argumentos, desenvolvimento, conclusão, contextualização. Lembraram, prof? Ótimo. Então, assim, 8º ano não deixa passar vergonha, né? Então, lembraram de fatos, lembraram de argumentos, de tese. Então, só para recapitular, na tela aí para vocês, a definição ou algumas situações que podemos pensar no contexto argumentativo. Então, na tela para vocês. Então, as características do texto argumentativo. Defende-se um ponto de vista com base em argumentos, que devem ser bem desenvolvidos e fundamentados. Os argumentos são razões, os motivos de se pensar desta ou daquela forma, podem se basear em exemplos, fatos ocorridos, pesquisas, estatísticas, depoimentos, etc. O texto geralmente termina com uma conclusão ou uma síntese das ideias expostas. Então, ele faz um fechamento. A linguagem é clara, direta, precisa e atende, né, ao padrão culto. Na sequência, aí, já que vocês conseguiram lembrar do texto argumentativo, nós temos uma atividade que está no caderno do aluno, o Aprender Sempre. Então, lembre-se desse detalhe. O texto é extenso,
Já vou adiantando, mas vocês então tenham muita paciência, muita calma, porque em outros momentos nós iremos precisar voltar a esse texto. Então hoje nós vamos fazer a leitura, então com muita atenção, vou ler com calma, para vocês entenderem o contexto, tudo bem? Então vamos lá ao texto. Ele está no caderno, aí a página já vai aparecer para vocês. Então, vamos lá, né? Trabalhando a modalidade argumentativa. O sucesso de um texto argumentativo depende muito da seleção dos argumentos que sustentam o ponto de vista do autor. Leia o texto a seguir, observando os argumentos, as características e a sua funcionalidade no contexto comunicativo. Então, prestem atenção aí na leitura. Brasil, uma mãe gentil para os filhos de seus municípios. Então, por Laiane Rayane Silva, é o texto, né? Laiane Rayane Silva Marino. Então, a introdução. Com mais de 500 municípios e com idade superior a 500 anos, o Brasil é entoado como uma mãe gentil para os filhos deste solo, dentre os quais um caçula de 65, chamado Junqueira. Cidade esta que, para crescer com saúde, educação e aspectos socioeconômicos, acompanhando o ritmo desse impávido colosso, precisa muito que a gentileza de sua nação espelhe essa grandeza. Então, primeira parte. Vamos para a segunda parte. Toda mãe gentil tem por obrigação dar saúde e educação a seus filhos. É assim que se pode analisar até que ponto a nação brasileira é realmente generosa, como em outros países, em que os esforços coletivos de diferentes lideranças são necessários para superar desafios e graças ao povo heróico de cada município, dentre os quais os desafiadores junqueirenses, que não fogem à luta, que ainda é possível tornar esta a terra adorada. Para não ficar apenas na glória do passado e tornar possível a paz no futuro, um país que hoje se encontra entre as 10 maiores potências econômicas precisa reconfigurar aspectos sociais ainda marcantes, como a violência, o preconceito e, o pior de todos, a corrupção política. Cada município, inclusive Junqueira, precisa assumir essa responsabilidade. Afinal, um bom filho da nação deve ver sua mãe como a pátria amada, não se restringindo a permanecer deitado eternamente. No entanto, é tendo a educação por base que todo filho se desenvolve e amadurece, possibilitando repensar a saúde, pois é preciso estar saudável para crescer economicamente e não há como financiar a melhoria das questões sociais enquanto se achar que tudo é apenas um sonho intenso. Assim, o Brasil é mais do que um raio vívido, é uma pátria amada, é idolatrada, que tem o município de Junqueira como um braço forte que nem teme quem te adora a própria morte, que clama Pátria Amada Brasil. Então, esse texto nós temos aí, está disponível no caderno do aluno, e nós vamos aí falar um pouquinho. Ele é longo, mas tem alguns contextos aí que talvez o aluno tenha percebido, né? Que já viu algumas frases, já mencionou aí onde já viu esse contexto. Por exemplo, eu vi aí Pátria amada, né? Sim, vamos lá. Ao mesmo tempo que é um texto argumentativo, tem uma certa poesia, né? Tem uma beleza na fala ali. Então, vamos de atividade. Eu falei que o texto é longo, mas ele assim tem muitas características aqui que nós iremos aproveitar e pensar no contexto, né? Argumentativo, mas com esse contexto aí de um pedido e também um lado poético.
Ok, professora, por Então, favor, a próxima parte. Vamos lá agora, né, trabalhar essa modalidade, entender melhor esse texto. E agora é com vocês, hein? Agora responda as perguntas seguintes. Esse texto é uma modalidade argumentativa que defende um posicionamento sobre o tema Meu Município, Meu Brasil? O texto ficou em primeiro lugar no concurso de redações do projeto Jovem Senador 2012 e é da autora Laiane Raiele Silva Marinho. No texto, encontramos argumentos que confirmam a tese defendida e também o assunto é abordado de forma generalizante, com informações quase sempre precisas, imparciais e apoiadas em dados objetivos. Isso é fundamental no texto argumentativo, né? Exato. A Laiane Raiele, ela coloca ali, ela cita uma situação, um município específico, mas quando ela aborda o contexto, ela fala de modo geral. E agora, eu sei que o texto foi longo, mas temos algumas perguntinhas aí para vocês responderem. Então, na tela para vocês aí. Por favor, Pro. Complete o esquema abaixo e escreva qual o assunto apresentado no texto e quais são os argumentos apresentados. Então, de um lado, o assunto e argumentos. Você pode colocar para a gente aí o assunto, tracinho, argumentos. Vamos lá, então? 1 minuto. Se precisar de mais tempo, aí nós veremos no decorrer aqui, porque o objetivo é esse. I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing, because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue, he's under my skin. What would I do without him? I have no clue, he's under my skin. Heavy boys got better. Então, vamos lá, professores, mandando a participação dos nossos alunos. Problemas técnicos vocês resolvem direto no site do Centro de Mídias. A gente não consegue resolver, tá? Então, vamos aqui às respostas dos alunos. Tem uma aluna que perguntou se fala sobre política. A Fabi está perguntando se o assunto é esse. Será que é política, professora? Ou está falando do Brasil, compara ali... Exato. Então, aí a questão, ela conseguiu entender, na verdade, o assunto específico, ele entra falando sobre o município, né, ali de Junqueira, né? Mas depois ela usa argumentos para falar sobre esse contexto. É aí que nós vamos entrar na parte dos argumentos. Tem Pode alunos falar. aqui falando, né? O Saulo, ele fala assim, o assunto do texto foi sobre a pátria brasileira. Aí o Guilherme vai além, cita argumentos utilizando o hino nacional. Isso confere? Confere. Então, vocês lembraram do hino nacional, quando ele fala impávido, colosso, que é aquela coisa de não temer, de estar sempre... Não é só não temer, é uma coisa de não temer, mas assim, de uma maneira destemida mesmo, que a gente não consegue nem usar um pleonasmo nesse contexto que ela utilizou ali, né, gente? Tem uma professora, a Suzana, ela fala sobre intertextualidade, é realmente o que acontece, né? Quando você se lembra de um outro texto. Então, ao ler, você lembra do hino nacional, né? Então, e isso também é interessante porque é muito utilizado em textos argumentativos. Você usa trechos, né? Você tem como base e como referências, né? Olha, eu gostei da resposta do Vitor. Ele fala alusão ao hino nacional. Parabéns. Legal. Então, vamos aí, vou colocar na tela para vocês. Quais são as possíveis, no contexto aí, que vocês poderiam encontrar os argumentos? Então, o assunto é meu município, meu Brasil, que é o tema lá, o contexto, que a Raiane vai falando aí sobre o município dela. Depois, os argumentos que ela utiliza. Ela fala que todos, né, não só quem mora nesse município tem direito à saúde, à educação. E ela também fala também do contexto de reconfigurar ou pensar mais no contexto, o aspecto socioeconômico, no contexto também, né, de combater a violência, preconceito e, principalmente, ela deixa lá, enfatiza, né, e principalmente a corrupção. Então, fala da pátria e depois vai colocando esses pontos, né?
Ok, então eles recordaram desse contexto. Então, aí, eu coloquei na tela, vai aparecer para vocês, um trechinho, na verdade, eu só preciso que vocês pensem no primeiro parágrafo. Vou fazer novamente a leitura, vou pedir para a professora Taina fazer a leitura desse primeiro parágrafo, e depois mais uma questão, porque como eu sei que o texto é longo, eu fiz questão de separar novamente esse parágrafo. Então, só o primeiro parágrafo. Pode ler na íntegra, Pode por ler favor. tudo? Então, vamos lá. Com mais de 5.000 municípios e com idade superior a 500 anos, o Brasil é entoado como uma mãe gentil para os filhos deste solo. Dentre os quais um caçula de 65, chamado Junqueira. Cidade esta que, para crescer com saúde, educação e aspectos socioeconômicos, acompanhando o ritmo desse impávido colosso, precisa muito que a gentileza de sua nação espelhe essa grandeza. Toda mãe gentil tem por obrigação dar saúde e educação a seus filhos. É assim que se pode analisar até que ponto a nação brasileira é realmente generosa. Com esse em outros países, em que os esforços coletivos das diferentes lideranças são necessários para superar desafios, é graças ao povo heróico de cada município, dentre os quais os desafiadores junqueirenses, que não fogem à luta, que ainda é possível tomar essa terra adorada. Trecho retirado de um texto aí, Brasil, uma mãe gentil para os seus filhos e seus municípios, para facilitar a leitura, né? Então, retomei o texto, coloquei novamente. E agora, já que vocês viram aí a introdução, quais são os elementos que aparecem nessa introdução? Então, esse texto, logo a introdução está completa? Então, tem uma pergunta para vocês aí no chat. Vamos lá. Então, em relação a esse primeiro parágrafo que introduz o texto, que tipo de informação nós temos lá, que vocês conseguem lembrar? Eu sei que não dá para lembrar de todas, mas as que vocês conseguem. No primeiro parágrafo, quais as informações? Seria possível colocar a tela com o parágrafo para eles? Sim, eu vou retomar aos poucos, um pouquinho de cada. Então, vocês aí têm a pergunta. Quais são, no caso, as informações que vocês conseguem encontrar de introdução nesse parágrafo? Então, printem a tela quem puder, ou anotem, e na sequência eu volto na tela anterior. Tudo bem? E vamos lá, né? A Samari, informa que o Brasil tem 500 municípios? A Pro vai responder. O Ítalo fala a história de Junqueira. O Nicolas fala mais de 5.000 municípios e idade superior a 500 anos. E a nação precisa fazer para crescer. Fala sobre Junqueira, enfatiza a educação. Estão por aí. Ótimo. Então, só recordando, esse texto é de 2012. Então, algumas alterações aí, de repente, pode ter acontecido. Mas, assim, até deixo para vocês buscarem aí mais informações. Mas, em relação ao texto, quais são os argumentos ou a tese que foi apresentada? Então, vou colocar aí na tela para vocês. Vamos lá. Então, o parágrafo de introdução, ele, então, traz ali o contexto de argumento. Opa! É essa? Agora apareceu certinho, então vamos lá.
Então, nós temos aí, apresenta os obstáculos, né, e as dificuldades que enfrentam os municípios, né? No caso, os munícipes, né? Quem mora ali naquele local. Brasileiro, no caso, e particular, fala desse local que é a Junqueira. A autora, então, ela elenca, ela descreve as situações da realidade que prejudica, então, a população da sua cidade. Tá? Então, falei município, né? Mas é município, né? Aquela pessoa que mora naquele local, ok? Então, já fizemos a correção. Ela apresenta o Brasil de uma forma geral, mas ela vai focar... Exato, isso, no município dela. Então, aí, certo. nesse momento, nós temos essa informação. Ela fala todo o contexto, ela faz uma alusão ao hino nacional, mas ela foca, então, na realidade, no contexto dela. Tanto que foi o tema da redação do Senado, que ela participou e foi campeã, porque era para falar sobre uma realidade do seu município. Então, ela coloca algumas características do município dela. Para a próxima atividade aí na tela, vamos lá. Para fundamentar a tese que defende, a autora organiza seus argumentos em 2 parágrafos e apresenta uma intervenção persuasiva. Identifique os argumentos utilizados em cada parágrafo. Vamos aí, 1 minuto? 1 minuto. Então, só retomando assim, nós vimos aí a situação, fizemos a leitura. Eu falo assim, cada parágrafo, se você não precisa colocar na ordem que ele aparece, mas assim, o que você lembra de argumento, ou quais foram os argumentos que apareceram no texto. E quando se fala da questão persuasiva, lembrando, persuadir no contexto de tentar convencer, mostrar, tá? Pode? Então, tem 1 minuto para vocês mandarem as respostas e nós vamos comentar sobre esse contexto. We're pretty clothes and pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side, na 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 na. Want me to say nothing and smile, na 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 na. Want me to be there down to ride, na 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 na. Let me tell you na na na. Let me tell you na na na. Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart once again. Maybe I'm not such a good girl, baby. I'm no angel, no. Where my halo go? Play with love, play the game. Maybe Então, vamos à participação dos nossos alunos, aí os professores mandando. A professora Sandra manda a resposta da Daniele. Ela fala assim, o primeiro parágrafo apresenta a introdução do texto, nele aparece o nome do local e as informações sobre ele. Então, exatamente sobre o que vai falar, né? Deixa eu ver aqui, o pessoal parabenizando muito a aula. A aluna Giovana, da professora Flávia, fala a cidade de Junqueira e o crescimento do Brasil. A Tayla fala a apresentação dos argumentos. E fala a questão da intertextualidade, eles repetem isso, né, porque já foi falado e está certo. O Tiago fala, apresenta informações sobre o município. E aqui tem alunos participando bastante, falando da questão do Brasil, como se colocar diante da política, né, e assim por diante. Alunos bem participativos aqui, viu, prof? Ótimo. Então, assim, era para vocês buscarem essas informações no texto e pensarmos no contexto. Algumas pessoas já começaram com argumentos aqui, persuasão, falando Sim. do contexto que precisa acabar com corrupção, falando de política. Ótimo que esse texto conseguiu, né, assim, despertar nos alunos esse interesse de pensar também, né, até deixo depois como uma dica, pensar nesse contexto argumentativo, falar da situação da sua cidade, quais são os elementos que você vai usar na sua tese, como que funciona aí o contexto. Então, muito bem. Eles falam aqui, né, relaciona a cidade-mãe com uma pátria amada. Exatamente, faz essa reflexão. Vem a partir desse momento a pátria amada e como está essa pátria amada, né? Ótimo. Alguém colocou aqui, ó, deixa eu ver, a Maria, da professora Viviane.
consegue identificar os argumentos, que são as informações sobre essa cidade. Então, assim, muito bem. Então, vamos colocar aí na tela, ler e até comentar um pouquinho sobre essas questões dos argumentos, tá? Porque, como eu falei, não teria como voltar o texto todo, mas o que vocês conseguissem lembrar já valeria. E foi muito bom a participação, muito boa. Então, na tela. Ela coloca, então, o texto coloca sobre direito à saúde e à educação. Reconfiguração dos aspectos socioeconômicos, violência, preconceito e corrupção. Foram aqueles argumentos mesmo que já havíamos falado, que foi até na questão anterior. Retoma aqui, porque é uma tese, e ela no final comenta esse contexto. Depois nós vamos falar alguns trechos, né, do hino nacional que aparece aí, que ela faz alusão, em um outro momento, até como retomada, e alguns conectivos que darão coerência a esse texto. Então, isso será na terceira aula. Então, nesse momento, nós aqui agradecemos a participação do 8º ano, que participou muito bem. Muito obrigada a todos que participaram. Muito obrigada, professora Tayana. Obrigada, foi um prazer estar aqui com o 8º ano. Acho que é a primeira vez que eu participo com a aula do 8º ano. Foi um prazer estar com vocês, gente. Nossa, agradeceu muito a nossa aula. Eu sei que em outro momento nós iremos também retomar esse texto, então com muita calma, cautela. Eu espero que vocês tenham entendido aí o objetivo da tese e dos argumentos. Obrigada a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau, 8º ano. Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito.